Confira nosso novo podcast nos links abaixo. Obrigado! Caso ocorre na França, em 2025. Em 18 de agosto de 25, uma câmera ao vivo registrou uma cena perturbadora em uma casa próxima a Nice. Homem de 46 anos, imóvel em colchão fino, com milhares de espectadores ao vivo horrorizados. 2 homens mais jovens entram e saem do quadro. Este é o caso de Rafael Graven, também conhecido pelo seu pseudônimo online Jean Parmenov ou simplesmente Jean Parmenov. Jean Parmenov não era estranho à atenção. Ele era um ex-soldado e, de acordo com quem o conhecia, era um animador nato. Após carreira militar, ele se reinventou aos 40 anos como criador de conteúdo, conquistando muitos seguidores, com acrobacias e transmissões de resistência. Jean Parmenov jogava videogames em um dia e, no seguinte, se submetia a desafios bizarros, sempre aumentando a aposta. Em 2025, ele já tinha mais de 1 milhão de seguidores em todas as plataformas. No início de 2023, uma nova plataforma foi lançada, a Kick. Kick foi criada como serviço de transmissão, ao vivo, para competir com a Twitch da Amazon. Ela foi apoiada por empresários de cassinos online e oferecia uma fatia incomparável de 95% da receita de assinaturas para seus streamers. Muitas pessoas migraram para essa plataforma pela melhor remuneração. No entanto, o que era ainda mais atraente para alguns era a reputação da Kick por ter uma moderação mais branda e regras de conteúdo permissivas. A Twitch é conhecida por ser relativamente rigorosa, enquanto a Kick era muito mais relaxada. Para Jean Parmenov, ele viu isso como uma oportunidade, uma chance de construir ainda mais sua persona online. Jean Parmenov começou a criar sua persona online em 2019 em sites como TikTok, YouTube e Twitch. No começo, ele atraiu um público pequeno com transmissões de jogos e esquetes de comédia. Logo, ele começou desafios mais extremos. Comia alimentos muito apimentados, fazia transmissões de 24 horas seguidas e pregava peças em si mesmo, sofrendo para entreter os espectadores. Quando a plataforma Kick surgiu com regras de conteúdo mais flexíveis, foi o cenário perfeito para Jean Parmenov ir ainda mais longe. Mesmo não estando sozinho, em 2024, ele já havia se unido a 2 streamers franceses, que logo seriam centrais neste caso. Os colaboradores mais próximos de Jean Parmenov eram conhecidos como Naruto e Safine. Para os fãs, o trio era uma família excêntrica online, com Jean Parmenov como o irmão mais velho. Na verdade, eles até se referiam a si mesmos como irmãos. Naruto uma vez escreveu para Jean Parmenov dizendo: "Meu irmão, meu parceiro, meu companheiro, 6 anos lado a lado, eu te amo." Com o tempo na plataforma, os 3 fizeram uma descoberta. Eles descobriram que, se causassem dor e humilhação em Jean Parmenov, a audiência deles aumentava. Eles frequentemente batiam e insultavam Jean Parmenov ao vivo, mas isso logo se tornou algo mais sinistro. Aos poucos, Naruto e Safine viraram algozes e Jean Parmenov o saco de pancadas. No fim de 2024, cada transmissão mostrava humilhações físicas e psicológicas em tempo real diante de uma audiência ao vivo e interativa. O trio chegou até a criar quadros parecidos com programas de auditório, mas de forma distorcida. Jean Parmenov era obrigado a responder perguntas impossíveis ou se apresentar sob pressão. Erros ou fracassos eram punidos. Um tapa forte no rosto, um balde de água fria na cabeça ou algo ainda pior. Noites seguidas, os telespectadores viam Jean Parmenov enfrentar desafios humilhantes. O que viram foi chocante. Jean Parmenov sendo esbofeteado, chutado e insultado pelos 2 streamers até ficar visivelmente grogue. Em um vídeo que circulou online,
Jean Parmenov está amarrado a uma cadeira enquanto colegas o borrifam com tinta e atiram com arma de paintball, tudo com alegria. Em outro momento, apertam as mãos no pescoço dele, simulando estrangulamento, e só soltam quando o rosto de Jean Parmenov fica vermelho e ele começa a ofegar. Depois, em outra ocasião, uma luta de wrestling aconteceu durante a transmissão, mas isso se transformou em uma surra completa, com Jean Parmenov sendo mais uma vez a vítima. Com isso, a caixa de chat ao vivo na tela recebia um grande volume de interações. Quanto mais longe levavam a situação, maior a recompensa recebida. Alguns espectadores acreditavam que tudo isso era apenas uma encenação, uma forma extrema de comédia ou apresentação de acrobacias em que Jean Parmenov estava por dentro da piada, algo parecido com o Jackass. No entanto, outros assistiam justamente porque suspeitavam que tudo aquilo era completamente real. A mídia francesa relatou que, nas horas e horas de filmagens, não está claro se Jean Parmenov se submeteu à violência voluntariamente ou se foi forçado a suportá-la. Também não conseguiam dizer se a ação era real ou encenada. De qualquer forma, isso atraía cada vez mais espectadores curiosos. No fim de 2024, eles aumentaram as provocações. Jean Parmenov foi submetido à privação de sono, espancamentos regulares e até forçado a ingerir líquidos desconhecidos diante das câmeras. Ele frequentemente tinha hematomas, olhos roxos e parecia desorientado. Tudo isso acontecia abertamente. Com o horizonte se dobrando ao vivo, alguns observadores fora do CIC ficaram alarmados. No fim de 2024, jornalistas e autoridades franceses notaram as transmissões perturbadoras de JAP. Em 15 de dezembro de 2024, a mídia francesa fez uma denúncia. Eles destacaram um programa transmitido pelo trio, que em inglês seria Batalha dos Aleijados. Essa denúncia detalhou como influenciadores na França estavam produzindo vídeos ao vivo de extrema violência e humilhação, tendo como alvo pessoas vulneráveis e fazendo isso para grandes audiências e enormes lucros. No início de janeiro de 2025, a polícia teria levado os três para interrogatório. No interrogatório, todos afirmaram que o conteúdo, apesar de extremo, era voluntário e encenado. A investigação, no entanto, permaneceu aberta. As autoridades passaram a monitorar a situação, coletar evidências dos vídeos e avaliar se alguma lei foi violada. No final de janeiro de 2025, Jean Parmenov voltou a fazer transmissões ao vivo e o ciclo de abusos diante das câmeras recomeçou, aparentemente escalando ainda mais. E logo, tudo isso teria um fim trágico. Em agosto de 2025, Jean Parmenov e seus dois parceiros anunciaram um novo projeto, uma maratona de transmissão ao vivo. Maratonas de transmissões ao vivo estão em alta entre influenciadores, que ficam ao vivo por até 72 horas como desafio pessoal, para arrecadar fundos para a caridade ou aumentar inscritos. Mas para esses três era diferente. Isso não seria apenas sentar na frente de uma câmera jogando videogame por muito tempo. A maratona deles seria cheia de violência extrema, resistência e humilhação. Eles alugaram uma casa para a transmissão ao vivo e em 7 de agosto de 2025 a live começou. E uma vez que começou, não parou. Os espectadores podiam assistir a qualquer hora, qualquer dia, qualquer noite, só para ver o estado horrendo em que Jean Parmenov estava. Nos primeiros dias, Naruto e Safine apresentavam ao vivo, interagindo com o chat e dando breves descansos para Jean Parmenov. O abuso começou quase de imediato e piorou rápido. Cada dia da transmissão trazia desafios que eram basicamente tortura sistemática. Jean Parmenov foi privado de sono, mantido acordado por música alta ou por sacudidas repentinas de seus parceiros sempre que cochilava. Ele era frequentemente espancado diante das câmeras, como punição por falhar em tarefas
ou às vezes sem motivo. Jean Parmenov também era forçado a consumir molhos apimentados, ovos crus e outras misturas tóxicas, todas feitas para deixá-lo enjoado. Houve momentos em que Jean Parmenov foi enforcado e depois arrastado para a frente da câmera, com os olhos semicerrados, atordoado. Armas de paintball foram disparadas contra a pele dele a curta distância, mais perto do que nunca. As marcas roxas eram visíveis nos braços e tronco de Jean Parmenov. Segundo espectadores, o corpo dele tinha tom amarelado doentio, com hematomas roxos espalhados. Depois veio a tortura psicológica. Naruto e Safin insultavam Jean Parmenov constantemente, chamando-o por nomes depreciativos, rindo do sofrimento dele e lembrando-o de que o público queria que tudo aquilo acontecesse. Alguns fãs demonstraram preocupação, dizendo: "Ele não parece bem. Jean Parmenov, por favor, descanse." Outros disseram: "Pagamos por este show." Continue. No 10º dia, Jean Parmenov estava exausto. Quem via a transmissão percebia que algo estava diferente. O rosto de Jean Parmenov estava inchado e pálido. Ele mal conseguia ficar de pé sem balançar. Às vezes, ele parecia oscilar entre consciência e inconsciência em pé, mas a transmissão ao vivo seguia. Em um momento, Naruto e Safin fizeram um faz de conta em que Jean Parmenov precisava rastejar até um objetivo enquanto era chutado por eles de tempos em tempos. Mas enquanto o chutavam no chão, ficou claro que Jean Parmenov não tinha mais forças nem para reagir. E então, os momentos finais chegaram, ao vivo diante das câmeras. Era domingo, 17 de agosto de 2025, indo para as primeiras horas de segunda-feira, 18. Jean Parmenov foi mostrado deitado em um colchão no chão. Essa era sua única cama durante toda a maratona de transmissão. Ele estava enrolado em um cobertor e por um longo período não se mexeu nem um pouco. O chat logo se encheu de mensagens como: "Jean Parmenov, você ainda está vivo? Alguém, por favor, veja se ele está bem." Isso não é mais engraçado. Os espectadores estavam ficando profundamente inquietos. Naruto foi até o colchão onde Jean Parmenov estava deitado. Ele pegou uma garrafa plástica de água e a jogou nas costelas de Jean Parmenov. Mesmo exausto, Jean Parmenov costumava se encolher ou gemer, mas dessa vez não se mexeu. O silêncio na transmissão assustava. Não houve resposta, nem movimento, nada. Em pânico, a transmissão foi cortada abruptamente. O vídeo escureceu, encerrando os 10 dias. Nas telas dos espectadores, o canal simplesmente ficou offline. Aqueles que estavam assistindo ficaram em choque e confusos. Muitos começaram a se perguntar: será que eles realmente tinham acabado de testemunhar os últimos momentos de um homem? Alguns esperavam que isso fosse apenas uma pegadinha ou um suspense intencional, mas outros perceberam imediatamente e eles temeram o pior. As pessoas começaram a inundar as redes sociais com alertas. Fãs preocupados e espectadores perplexos avisaram as autoridades, sem saber se o que tinham visto era real. Tragicamente, era tudo real. Após o fim da transmissão, paramédicos foram chamados à casa de streaming. Quando chegaram, encontraram Jean Parmenov inconsciente e não conseguiram reanimá-lo. Em 18 de agosto, foi confirmado que um homem de 46 anos foi encontrado morto no local da transmissão ao vivo. Logo, as pessoas descobriram a verdade. Jean Parmenov literalmente morreu diante das câmeras ao vivo. A notícia da morte de Jean Parmenov se espalhou como fogo pela internet. Na França, a história dominou as notícias. Muitos que não conheciam essa subcultura da internet ficaram profundamente horrorizados. Eles enxergavam um pesadelo, com um entretenimento online totalmente fora de controle. Aqueles que assistiram à transmissão final ficaram traumatizados. Muitos espectadores, inclusive adolescentes, assistiram um homem ser torturado até a morte ao vivo. Fãs que seguiram a trajetória de Jean Parmenov por anos estavam em lágrimas e incrédulos.
Muitos publicaram homenagens e pediram desculpas por incentivarem essa violência extrema. Houve uma onda de tristeza e culpa, mas já era tarde demais. Fóruns online se encheram de discussões. Como isso pôde acontecer? Por que ninguém impediu isso? Alguns dos seguidores fiéis de Jan Parmenov confessaram que, no início, acharam o conteúdo extremamente engraçado, mas, com o tempo, ficaram preocupados com a segurança dele e simplesmente não sabiam como ajudar. Naruto também lamentou publicamente a morte de Jan Parmenov, considerado por muitos insensível. Ele pediu no Instagram que respeitem sua memória e não compartilhem o vídeo de seus últimos momentos. Eu te amo, meu irmão. Vamos sentir muito a sua falta. Serfine também compartilhou sua tristeza pela morte de Jan Parmenov. Muitos acusaram Naruto e Serfine de fingirem tristeza e os culparam pela morte de Jan Parmenov. Vários responderam: vocês fizeram isso com ele. Vocês mataram o irmão só por visualizações. Alguns afirmaram que Jan Parmenov morreu pacificamente dormindo por uma condição médica e que a violência foi roteirizada. Ao entrevistar Naruto e Sofine após a morte, essa foi sua defesa imediata. Os advogados alegaram que Jan Parmenov tinha problema cardiovascular pré-existente e que todas as cenas eram encenadas, seguindo um roteiro. Mas essas alegações foram recebidas com amplo ceticismo. A mídia francesa assistiu horas de gravações, onde as reações de Jan Parmenov não pareciam encenadas. Parecia real. Promotores pediram autópsia para identificar a causa da morte. Se a autópsia mostrar qualquer sinal de trauma, como costelas quebradas, hemorragia interna, substâncias tóxicas no organismo dele, isso enfraqueceria bastante a narrativa de causas naturais que os dois estão tentando sustentar. Até agora, as autoridades francesas confirmaram a abertura de investigação judicial sobre a morte de Jan Parmenov, tratando-a como suspeita e buscando responsabilizar os envolvidos. Desde então, a polícia vasculhou a casa alugada que os streamers estavam usando, apreendendo equipamentos de streaming, discos rígidos e qualquer evidência do que aconteceu durante aqueles 10 dias. Naruto e Safin foram apontados como testemunhas-chave e possíveis suspeitos. Pelo menos foram as últimas a ver Jan Parmenov vivo. Relatou-se que acusações de homicídio culposo ou por negligência estão sendo avaliadas e, conforme a autópsia e outras evidências, podem subir para tortura e assassinato. As consequências para o bolo da plataforma podem ser devastadoras. A plataforma ainda é muito nova e eles estão tentando construir uma reputação. Muitos compararam com um episódio de Black Mirror, onde um homem enfrenta desafios perigosos ao vivo por dinheiro. A Kik deu uma resposta oficial. Um porta-voz ofereceu condolências dizendo: estamos profundamente entristecidos com a perda de Jan Parmenov e estendemos nossas condolências à sua família, amigos e comunidade. A Kik afirmou que agora está revisando urgentemente as circunstâncias em torno da morte e se envolvendo com as partes relevantes para investigar exatamente o que aconteceu. A Kik disse que as diretrizes da comunidade visam proteger os criadores e seguem comprometidos em manter esses padrões na plataforma. Eles disseram que isso não era para acontecer sob a supervisão deles. Nos bastidores, Kik agiu rapidamente sobre as contas envolvidas. Todos os streamers da transmissão ao vivo foram banidos e aguardam investigação. O próprio canal de Jan Parmenov também foi removido do site, eliminando efetivamente as evidências das transmissões da vista do público, embora ainda existam algumas gravações circulando online. Os dois co-streamers dizem que nunca quiseram machucar Jan Parmenov e que vão alegar que Jan Parmenov era um adulto consentindo, acreditando que tudo fazia parte do show. No entanto, o consentimento se torna complicado quando dinheiro e dinâmicas de poder estão envolvidos.
Jean Parmenov era mais velho, mas parece que ele estava em uma posição menos poderosa. Ele parecia financeiramente dependente da renda das transmissões e emocionalmente dos chamados amigos. Os investigadores querem explorar se ele foi manipulado ou coagido a suportar mais do que queria. Mensagens, vídeos dos bastidores e depoimentos de testemunhas próximas ao trio podem mostrar até onde Jean Parmenov realmente concordou com isso. Porém, essa mensagem de texto foi revelada depois. Jean Parmenov enviou esta mensagem para a mãe antes de morrer. Oi, mãe, como você está? Estou cansado desse jogo. Isso foi longe demais. Sinto que estou sendo feito de refém pelo conceito horrível deles. Estou exausto, quero ir embora, mas os caras não me deixam. Ele me mantém refém. Não tenho certeza se mais alguém foi preso ou acusado ou algo assim, mas, pelos vídeos que vi, posso imaginar que algumas outras pessoas podem ser presas em breve. O caso de Jean Parmenov é assustador e trágico em vários níveis. Isso lembra um episódio de Black Mirror ganhando vida, e, infelizmente, não deve ser o último caso assim. Tudo começou com a história de um homem tentando se reinventar depois do serviço militar, encontrando amigos e fãs pela internet, mas logo se transformou em um conto de terror moderno.